Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso episódio de número 47 e hoje a gente vai pensar sobre arqueologia. E para saber o que faz um arqueólogo e o que as pessoas pensam sobre isso, hoje eu trouxe ele, Marcos Matos. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Bruno. Prazerzão aí. Obrigado pelo convite, cara. Valeu, cara. Como é que tá se sentindo hoje? Tudo bem? Cara, bacana. Bacana demais estar aqui. Gera essa ansiedade, né? Tô com a mãozinha mexendo aqui. A gente tava conversando um pouco antes, tava tranquilo. Aí deu 3, 2, 1, a mão já começa a dar uma molhada aqui. Só da gente ter trocado essa ideia um pouquinho antes, cara, já dá uma facilitada nas coisas, né? Só um pouquinho que a gente conversou, já ficou mais leve, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais à vontade. Uhum. Vamos começar com você se apresentando pra galera de casa te conhecer e saber quem é você. Vamos, cara. Eu sou o Marcos, né? Sou o Marcos Matos, sou arqueólogo, formei em arqueologia lá na Universidade Federal de Sergipe, sou pós-caldense também. E tô nessa, né? Tô nessa na arqueologia. Entrei na arqueologia em 2012. Então, aqui em Poços, fiquei aqui em Poços até... Praticamente vivi minha vida inteira aqui em Poços antes de estar indo para Sergipe. Tive uma pequena experiência, quando mais novo, 14, 15 anos, fazendo agrotécnica. Mas, pós isso, fui para Sergipe em 2012. 2012 estava chegando lá. Tranquei um curso de psicologia que eu fazia aqui. Fui para Sergipe, finalizei o curso. Viajei esse Brasilzão afora aí também. E agora retornei para cá. Estou aqui em Poços há 2 anos trabalhando home office. E isso, brigando sempre com a arqueologia, com essas discussões culturais, né, que são transversais dentro da arqueologia também. Né? Uhum. Já degustou bastante da estrada também? Também, cara. Rodou um pouquinho? Deu bastante por estrada de terra. Né? Mas pra tua profissão é bom, né, cara? É bom, cara, é bom, só que chega uma hora, dá uma... A gente tava conversando mais cedo, né? Sim, cara. Chega uma hora, você quer tua casa, né? Você quer tua cama. O quarto de hotel já não é mais interessante. Sim. Mas o começo é maravilhoso. E quando você tá em Poços, você se sente em casa? Sinto. Hoje sim. Até uma decisão de estar... Eu formei em Sergipe e comecei minha carreira por lá. E demorou um tempo até eu descer para Belo Horizonte, onde a empresa que eu trabalho é de lá. E aí fiquei trabalhando lá 3 anos, presencial. Então era sempre uma briga para estar voltando para cá, né? Morei em Aracaju um tempo também. E, embora o mar é maravilhoso, mas eu sentia muita falta da montanha. E aí o poder estar voltando para cá, essas montanhas, as serras de Minas aqui, me dá um acalento, diminui a ansiedade um pouco também. Família perto, amigos mais antigos perto. Vamos entrar agora no bloco pessoal, que é o momento da gente te desvendar e te conhecer um pouquinho mais, saber quem é você, e a gente começa com uma pergunta que é fixa nesse bloco, que é: que tipo de pessoa você é, na sua leitura, do seu jeito? Acho que eu sou uma pessoa feliz, tranquila. Acho que eu sou uma pessoa muito política. Política não na politicagem, mas de atitudes políticas. Então sempre tento manter a calma, a frieza em algumas coisas. Então, acho que até um pouco maquiavélico em algumas coisas. Mas muito difícil tirar minha paz, minha tranquilidade. Embora essa paz e tranquilidade ela é afetada, mas comigo mesmo, dentro dos meus diabinhos conversando aqui na cabeça. Então por fora acho que eu sou esse cara. Tento sempre buscar o lado bom da coisa, o copo meio cheio da coisa. Embora isso às vezes é não beirando uma positividade tóxica. Porque isso é horrível também. Nossa, né? Sim. Nossa. Mas tem meus dias de querer dar uns murros na parede, querer dar uns estresses. Mas a vida vai trazendo algumas coisas pra gente que a gente vai aprendendo, né? Tô com 36 anos, tô novo pra caramba, hein? Tenho essa plena noção. Mas a minha trajetória até aqui me mostrou isso, de ter um temperamento mais equilibrado, não estourar tão facilmente assim, né? Acho que você é a primeira pessoa que responde que você é uma pessoa feliz. Gostei disso, cara. Como ser feliz? Cara, é difícil. Mas eu acho que de casa, minha mãe, a felicidade que minha mãe tem, isso me aproxima um tanto também, assim. E tentar sempre... É um exercício, cara. É um exercício que eu faço sempre de sair de casa, ver os passarinhos cantando, mesmo quando tá revoltado ali, aquela vontade, nossa, cala a boca, não quero ouvir barulho nenhum. Mas tentar ver o lado
o lado bonito das coisas ali, né? De não deixar que as coisas ruins me afetem. Porque naturalmente trabalho já me afeta pra caramba. Coisas, não tem como a gente não ser afetado com política, rede social, essas coisas todas. Mas dentro de um limite saudável, eu tento não deixar me abalar com tantas essas coisas, sabe? É difícil. Eu acho que é um exercício contínuo ali de perceber onde estou começando a ficar irritado. Porque as coisas vão somatizando na gente, né? A gente fica meio puto com as coisas, fica meio triste. Então vem dor nos ombros, dor de cabeça, dor de estômago. Então quando começa a perceber essas coisas, assim, eu vejo que é momento de subir no Cristo, de posse, sozinho, tomar um ar. Então é uma busca contínua, né? Uma mentalidade boa de se ter, cara, curti. Sim, é um desafio. Nossa, imagino. A nossa segunda pergunta, ela é dupla. Queria saber pra você o que você tem de sobra e o que te falta. Cara, eu acho que as duas coisas pra mim, elas são meio convergentes de um lado. Eu acho que o que me sobra é muita vontade de fazer coisas. Então, eu tenho plena noção que eu tenho uma mente criativa, de querer fazer uma porrada de coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o que falta também está nesse universo. De não ter o impulsionamento, de não ter a coragem, de muitas vezes, de sair da zona de conforto ali, né? Então, pipoca ideias pra caramba na cabeça. Roteiros pra vídeo no canal de YouTube. Nossa, já deve ter escrito uns 50, tomando banho, fazendo ali, matutando com a cabeça. Mas na hora de colocar na prática mesmo, assim, acho que me falta isso. Puxa pros dois lados ao mesmo tempo. Assim. É. E quando consigo deixar essa corda no limite ali, que muitas vezes vai de pessoas que chamam, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer tal projeto, fazer tal coisa? Vamos. Então preciso desse incentivador ali para tirar da cabeça e colocar no papel, ou no vídeo, ou transformar em prático aquilo que tá só nas ideias ali. Boa. Mais uma pergunta dupla. O que mais te dá paz? E o contrário também, o que mais te tira do eixo? Cara, acho que o que me dá mais paz é conseguir finalizar um dia com cabeça tranquila, sem ter a sensação de ter magoado alguém, de ter sido grosso com alguém, de ter sido assertivo em muitas decisões que eu tomei ali, seja no trabalho, no âmbito social, de ter conseguido concretizar coisas micro demandas, não demandas de trabalho, mas demandas minhas mesmo, assim, de acordar bem e dormir bem. Isso me deixa tranquilo. E o oposto disso é o que me dá muita raiva, e principalmente ver injustiças. Injustiça é meio clichêzão demais falar isso, mas é algo que me incomoda demais, né? O que tira a minha felicidade. A busca que eu falei que lá no começo, o desafio de estar sempre em constante felicidade ali. A felicidade plena eu acho que não existe, é lenda urbana, né? É papinho de coach. Mas eu acho que buscar esses momentos felizes durante o dia é uma busca muito contínua, e o que me tira a paz é justamente essas coisas, né? Você vê injustiças, e aí não tem como a gente não ver isso. Ainda mais no cenário político, social que a gente vive aí, você liga a internet, você liga a televisão, é bombardeado direto. Então essas coisas me tiram um pouco a paz. Então tem que fazer o exercício mais pesado para buscar a paz de novo. Curti. Essa procura por felicidade é perigosa às vezes, né, cara? Tem que ser bem equilibrada, velho. Demais, sobretudo pra isso, né? Pra você não gerar uma positividade tóxica, né? De tudo tá bem e vamos bater palma pra tudo. Pô, porque é um saco quando você tá mal por um motivo legítimo, quando você não tá conseguindo lidar bem com a situação e vem aquela pessoa jogando confete e fala, ai, pô, mas a vida é... Pô, não tem hora certa, cara, não faz isso não. Nossa, demais. É foda, velho. E é uma dificuldade muito grande quando você entra nisso, de você não falar não, né? Porque às vezes você quer agradar a todos ali. Eu tenho uma dificuldade com isso também. De, às vezes, nessa minha busca pela felicidade, às vezes não é minha. Às vezes é querer fazer com que os outros fiquem felizes por eu estar feliz. E aí, muitas vezes, você vai se mascarando, né? Às vezes você tá puto da vida, você tá triste, você quer chorar. E às vezes vem alguém, fica triste não, vem cá, vamos tomar uma cerveja, vamos dar uma volta no parque. E às vezes você não quer. E aí o desafio da minha felicidade hoje é isso, é eu aprender a falar não para as coisas. Falar não e não. Só não falo, né? Me deixa em paz. Mas por dentro que tem é isso. Sim, a gente tem que ter um momento de fossa também, cara. Não dá pra estar bem o tempo todo, cara, né? Não dá pra... Não tem como viver uma vida plenamente feliz. É claro que a gente tem que cultivar, né? Essa visão.
Mas é isso. A nossa próxima pergunta: qual foi a maior batalha que você venceu na sua vida? Cara, acho que são duas ao mesmo tempo que trazem o mesmo peso para mim. Uma delas é ter formado em arqueologia. Ter me formado e atuar enquanto arqueólogo. Isso para mim é uma vitória que, não digo diariamente, mas de tempos em tempos eu tenho que tirar a modéstia de lado comigo mesmo. Falar, pô, foi difícil pra caramba. Foi muito difícil isso. Então, que bom que eu consegui. E o outro não tem a orelha de cá, né? O lado externo dela. Então, isso pra mim, lá atrás, foi uma batalha muito difícil disso também. De desviar olhares e entender que não era todo mundo que estava olhando para minha orelha. Às vezes estava olhando para mim. E às vezes não estava olhando só para o trazer todos os movimentos que tinham ao redor. Dava a impressão que estavam fazendo os movimentos para estar vindo para minha orelha. Sabe? Então, o ter descobrido que isso não é nada e hoje encarar isso como algo que não me afeta de verdade. Então, essas duas coisas eu acho que são duas vitórias que eu tenho internas comigo mesmo, assim. Que me dá um certo orgulho de... Que bom, consegui resolver um problema estético de olhares do outro e um problema interno mesmo, assim, de vitória pessoal, de conseguir sair de Poços, fui lá, consegui formar em arqueologia, consegui exercer, mesmo tendo feito outros cursos e não ter finalizado o que eu queria, é gratificante até hoje, assim. Pô, a parada da orelha só porque você falou, cara, senão não tinha percebido, não tinha reparado, não. Então, isso é maluco. Eu trabalhei um tempo como ator também, né? Fiz algumas atividades culturais. Você é de Poços mesmo, né? Você lembra quando teve Noites do Terror no Walter World? Lembro. Então, era um dos monstros que assustava lá. E aí tinha um maquiador, que era uma turma que fazia no Play Center. E aí veio uma turma, uma equipe de São Paulo, uma produtora de São Paulo para fazer, a mesma que fazia do Play Center. E um dos maquiadores, cara, ele maquiava o meu lado esquerdo, o lado direito, sempre. E aí quando falaram da orelha, aí que ele foi perceber. E o cara maquiava meu rosto todo dia. E aí naquele momento eu falei, cara, foi quando me deu um dos últimos te liga, assim, cara, é encarnação minha, né? Talvez agora, como vai pro ar o vídeo, talvez pessoas de fato vão querer olhar e ver a orelha, mas é algo que não me impacta em mais nada, assim, sabe? E às vezes não era uma coisa tão grande assim, né? Porque era muito da sua cabeça que a galera ia estar reparando. Exatamente. Mas é muito foda como é que a gente lida com a autoestima também, né? Muito, cara. Com esse medo de julgamento, né? E aquilo, a visão que a gente tem que o outro tá vendo da gente é muito distorcida, né? Às vezes tá só dentro da nossa cabeça. E isso eu convivi com isso muito tempo, quando era pequeno, na adolescência. Sim. De ver amiguinhos saindo e começando seus relacionamentos amorosos ali, eu não. Tudo que acontecia de ruim eu atrelava, jogava na caixinha da orelha ali, né? E até perceber que não tem nada a ver com a orelha. O problema é eu mesmo, porque não consigo ir lá e conversar com as pessoas direito. Pra criança é muito pior também, né? Lidar com isso. Demais. Isso, as consequências que eu carrego até hoje, né? Eu voltei a estudar, então... Lá atrás, quando eu fui para arqueologia, eu tranquei um curso de psicologia aqui. E aí hoje, começo do ano, voltei a fazer o curso, né? Então fazia muito tempo que eu não entrava em sala de aula, por exemplo. E aí eu começo a perceber que eu tenho um pouco de fobia social. Minimamente, mas tem. Aquela coisa o lance da orelha, o que ficou disso até hoje, são os olhares, só que agora não é para a orelha, agora é para mim como um todo. Então é aquilo beleza, tem minhas participações em sala de aula e tudo, mas sabe quando acaba a aula e vai fazendo aquelas rodinhas, turminhas se encontrando ali? Parece que aquilo me dá uma aversão, assim, eu sou tímido pra caramba. Eu tenho essa timidez. E tá num meio cheio de gente que eu não conheço, parece que gera um pouquinho dessa aversão. Não chega a ser uma fobia social, mas num grau muito pequeno, mas sim. O nosso último ponto do bloco pessoal. O que você sente que o mundo mais precisa hoje? Eu acho que um olhar para o outro e fazer as coisas para o outro, clichêzão também, né? Igual você quer ser tratado. Acho que eu tenho minha religiosidade, eu tenho fé, não sigo nenhuma religião, mas não acreditando em Cristo como uma divindade, tudo, mas pegando os escritos que colocou mesmo, né? Então, os escritos que tem na Bíblia, essas coisas, fazer o bem, não importa quem, o amar o próximo, essas coisas, eu acho que é o que mais falta
Acho que a gente está cada vez mais em guerra contra o outro, sendo que às vezes não é nem necessário guerra, não é necessário guerrear, às vezes é só compartilhar com o outro ali e já foi, né? Não precisa... A gente dá muito peso para algumas coisas muito pequenas e isso nos impede de batalhar coisa grande, né? Batalhar pelo coletivo. Entramos agora no bloco profissional, que a gente vai falar sobre o que você faz. E eu queria começar exatamente com você explicando o que é arqueologia e, afinal, o que faz um arqueólogo. Maravilha. A arqueologia, grosso modo, a gente tenta contar histórias de sociedades e de grupos humanos. Outras áreas também faz isso. Mas qual que é o diferencial da arqueologia? A gente tenta chegar nessa compreensão de grupos através do que esses grupos deixaram para trás. Então, a gente, em cima da materialidade, da cultura material, a gente resgata isso e, em cima disso, começa a nossa pesquisa. Então, diferente do que muitos acham, de que a arqueologia estuda dinossauros ou que estuda pedras, rocha, né? Fala pedra aqui, que eu acho que é até mais gostoso de falar. Mas as rochas quem estuda é mais objeto da geologia. A gente estuda tudo aquilo que o ser humano produz. Então, se há rochas que têm indicativos que foi produzido por seres humanos, então essa rocha vai ser objeto de estudo arqueológico. Mas não objeto pelo objeto, mas sim através daquele objeto tentar contar uma história sobre nós. Tentar falar sobre cultura. A gente fala sobre cultura humana. Já os dinossauros aí sim, tá mais para a turma da paleontologia, para biologia, para geologia. Então o arqueólogo não estuda dinossauro. Grosso modo também, os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Então eles foram extintos há 65 milhões. A gente é muito controverso, mas a gente tem indicativos de pedra lascada e tudo de 7 milhões de anos. Então a gente tem esse lapso temporal muito gigante. Como eu falei, a arqueologia tenta estudar grupos humanos. Então não entra nessa camada do dinossauro, porque seres humanos não conviveram com dinossauros. A gente tem, infelizmente, a gente tem desenho, a gente tem filme que coloca esses dois personagens no mesmo quadro, né? Coloca o dinossauro e o ser humano correndo atrás dele. Isso não existiu. É uma associação que talvez estava mais próxima e existe essa confusão por conta da megafauna. Os animais gigantes que tinha, não dinossauros. Mas a gente tinha inúmeros tigre dente de sabre, preguiça gigante, tatu gigante. Então esses sim fizeram parte do universo humano ali, 7 milhões para cá. Então como que a gente faz isso? Como que é o dia a dia do arqueólogo, né? O arqueólogo, beleza, a gente então tenta estudar grupos humanos. Através de quê? Através de que esses humanos deixaram para trás. Como que a gente encontra tudo isso? Se a gente pega aqui a mesa agora, por exemplo, a gente tem inúmeros objetos. Também foi produzidos por seres humanos. Isso pode ser estudado no âmbito arqueológico? Pode. Pode, porque voltando, a arqueologia estuda grupo humano através do que os humanos deixaram para trás e que produziram. É tipo um vestígio. O vestígio. Legal. O vestígio. A gente tem algumas entidades dentro da arqueologia, né? Uma delas é a Sociedade de Arqueologia Brasileira, que é onde tem o código de ética do arqueólogo. Nesse código de ética é definido até como materialidade. Se fala muito artefato, cultura material, mas também se fala da materialidade. Materialidade engloba algo maior, desde as inspirações da pessoa para construir aquilo. Então é todo o universo que circunda a cultura material ali e a produção humana. Como eu falei, na mesa aqui tem várias coisas que são recentes. Pode ser estudado no âmbito arqueológico? Pode. A gente tem uma linha dentro da arqueologia que é a arqueologia da contemporaneidade, que estuda justamente isso, coisas recentes. Mas aí entra um outro aspecto, que a arqueologia é muito dividida. A gente tem uma arqueologia acadêmica e a gente tem uma arqueologia comercial. A acadêmica, você consegue estudar. As coisas que estão aqui na mesa, você consegue estudar tudo. O Bruno saiu da sala. Vamos estudar o Bruno, então? A gente está se conhecendo hoje. Então vamos estudar o Bruno através dessas coisas que o Bruno está aqui. Em cima de tudo isso, vamos tentar contar o que o Bruno está falando. Isso na arqueologia acadêmica é possível. Na arqueologia comercial, ela está atrelada ao comercial. Ela está inserida no licenciamento ambiental. Então, no licenciamento ambiental, não tem como eu falar do patinho que está na mesa e de coisas aqui e definir isso enquanto sítio arqueológico, porque senão eu
paro todo o empreendimento. Eu evito que o empreendimento aconteça de uma forma que o empreendedor está imaginando que vai acontecer. Então tem que se ter esse viés também. Eu atuo mais na arqueologia comercial. Então como que é feito isso? Imagina que você, Bruno, é dono de uma mineradora, né? Você tem um direito minerário. Então, vamos chegar mais perto de nós aqui. O Bruno é o dono de uma terra e observou que tem terras raras dentro dessa terra. E ele vai querer minerar. Antes do Bruno minerar, ele tem que ter as licenças ambientais. Dentro desse bojo, tem os órgãos intervenientes, que aí entra o IPHAN, em Minas Gerais, o IEFA também, que o IPHAN é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, você vai ter que ter uma anuência para você poder minerar ali também desse órgão IPHAN. O que é a anuência? É um órgão falar, tranquilo, Bruno, pode minerar ali que não tem nada arqueológico. Só como que você, Bruno, vai ter essa carta sabendo que não, para saber que não tem nada arqueológico ali? Então se faz a pesquisa arqueológica. Dentro dessa pesquisa arqueológica tem todo um trâmite burocrático dentro desse órgão, IPHAN, que é onde eu me insiro hoje, por exemplo, né? Então não basta só ir lá e bater no órgão, mandar uma cartinha e falar, quero escavar ali porque eu comprei um direito minerário, quero minerar terras raras ali em Poços de Caldas. Tem uma discussão muito grande, né, recente aqui em Poços, a gente vê nos jornais que tem essa complicação das terras raras que tem aqui na região também, e o licenciamento ambiental em volta disso. Mas também tem o arqueológico nisso daí. Então como que é? Eu faço um projeto, envio para o IPHAN, que é o órgão que vai avaliar isso. Sendo avaliado, eu recebo uma portaria que é publicada no Diário Oficial da União. Então, aí sim, vamos a campo. Isso resumindo as etapas, né? Então, em campo, hoje, não existe no mundo um raio-x que você consegue mapear o que tem debaixo da terra. Você tem tecnologias que chegam próximo disso. O LiDAR, por exemplo, você consegue incorporar em drone e retirar toda a vegetação. Então você põe a câmerazinha ali, ele retira toda a vegetação e você consegue ver marcas na superfície ali. Na subsuperfície, você tem o GPR, que é uns carrinhos que você passa ali, você consegue ver anomalias debaixo da terra. Agora, saber o que é, não existe. Então, como que é feito? Caminhando, cortando mato, cavador de boca de lobo, abriu o buraquinho no chão, investigou aquele sedimento que sai, apareceu algo arqueológico? Não, próximo buraco. No próximo apareceu? Não, próximo. Então, por exemplo, já fiz áreas que maior do que o município de Belo Horizonte, fazendo bem mais de 10 mil furos desses. Apareceu algo humano, como eu falei lá no começo, a arqueologia ela tenta compreender grupos humanos. A arqueologia é cultura. A arqueologia está dentro da cultura. Para a gente compreender grupos humanos, qual que é o objetivo da gente querer compreender grupos humanos? Tentar entender sobre mim, sobre você, sobre como é que é a formação de poços, de minas do Brasil. Isso é cultura, né? Cultura está nesse espectro. Então, se eu encontro algo nesse terreno, a pesquisa não para por aí. Se eu encontro esse algo, e esse algo, eu encontro mais coisas em volta, eu posso definir que é um sítio arqueológico. Sítio arqueológico, grosso modo, que é um sítio, é um pedaço delimitado de terra, certo? Indo por esse lado. A arqueologia, então, são estudos de grupos humanos através de coisas que deixaram para trás. Então, um sítio arqueológico é um espaço delimitado onde você teve uma ocupação humana ali. Aí sim, se a gente encontra isso, e o Bruno ainda quer minerar as terras raras ali e tudo mais. A gente encontrou um sítio arqueológico. O que vai acontecer com o empreendimento do Bruno? Ele vai ter que esperar todo esse trabalho da arqueologia. Porque aí o projeto não vai parar por aí. A gente tem que fazer um resgate arqueológico. Aí sim, depois desses buracos, a gente começa. Com colher de pedreiro, delimitando áreas menores e tentando compreender aquilo ali. Ah, mas aí o Bruno não vai conseguir, que é o discurso que muitos grupos políticos colocam então o Bruno não vai conseguir minerar as terras raras, logo o Bruno não vai conseguir gerar emprego para a população, logo a economia não vai estar em volta. Vira um interesse. Gera um interesse. Só que você quer destruir um povo inteiro, começa destruindo a cultura dele. Papel, dinheiro é papel, uma hora esse dinheiro acaba. Se eu não consigo levar à frente, quais são as nossas origens? Pega Poços de Caldas, por exemplo. Poços de Caldas não é de uma origem italiana. A origem italiana pode ter gerado desenvolvimento aqui. Não se fala dos pretos poços caldenses, de onde que eles vieram. Tem uma resposta? Tem. Tem essas respostas. Por que não se fala? Por alguns motivos.
Não é culpa de administração pública isso, é falta da própria pesquisa como ela se dá. Né? A arqueologia consegue trazer isso. A arqueologia consegue trazer aspectos culturais que não são revelados facilmente. Aspectos culturais que a história não consegue trazer. Então o objetivo da arqueologia é esse. É contar histórias sobre grupos humanos. Como que a gente faz? Dessa forma. Academicamente, você ganha mais tempo. Você tem mais tempo, só que você tem menos recurso. Na arqueologia comercial, o Bruno que vai estar fazendo, ele não está fazendo nada... Eu não estou trabalhando de graça para o Bruno. É uma obrigação legal que o Bruno tem que fazer. Então é uma obrigação legal. Da mesma forma como você vai fazer uma casa, você pode fazer uma casa sem engenharia, sem projeto de engenharia, sem projeto de arquitetura? Claro que pode. Você pode fazer essa casa. Só que você pode fazer no meio da CIS essa casa? Pode. Você pode fazer. Só que você começa a fazer, o que acontece? A fiscalização chega. Se a fiscalização chega, você vai tomar multas. Tua obra vai ser embargada. Da mesma forma, analogamente, a historinha que estou falando, o Bruno vai minerar. Você pode chegar com um trator e começar? Pode, claro que pode. Você vai ter um risco. O risco é esse. Ter a obra embargada, ser preso, ser uma porrada de coisas. E violar bens arqueológicos é crime. É um crime federal. A gente tem leis que resguardam tudo isso. Então, atualmente eu me insiro nisso. É uma consultoria ambiental que presta esse serviço. Então a consultoria vem, então a gente gerencia tudo isso, né? As tratativas com o órgão, que chama IFAM, desde do começo do projeto até a obtenção da anuência. A anuência é isso, é a carta do órgão falando, beleza, vocês fizeram o trabalho arqueológico, tá tudo ok, vamos seguir. Só que nesse bojo, a arqueologia é apenas um dentro do IFAM, dessa parte cultural. O IFAM, de novo, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele é vinculado, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura. Mais uma vez, a arqueologia é cultura. Essas anuências que a pessoa tem que ter, que o Bruno teria que ter, é uma anuência voltada para o âmbito cultural. Então não é só arqueologia. O IFAM vai avaliar. Também, se é preciso, estudar os bens ferroviários, os bens imateriais e os bens edificados. Então cabe ao IFAM decidir. O arqueológico, ele tem na instrução normativa que rege o IFAM, ele tem alguns anexos que ele já coloca os tipos de empreendimento dentro de caixinhas. Então, por exemplo, Poços de Caldas você tem inúmeros empreendimentos que era para ter o trabalho arqueológico. Ele tem? Não tem. Por que não tem? Muitas vezes, quem solicita, quem deveria solicitar, é o órgão ambiental. Em Poços de Caldas, por exemplo, até a última vez que eu vi, de 93 até 2025, só haviam 4 pesquisas arqueológicas que ocorreram no município. Os outros deveriam fazer? Claro. O que acontece é uma anuência que ela pode perder a validade. Como que se perde a validade? Aí é o Ministério Público. O órgão, o IFAM, ele tem que ser provocado para agir. Dá para fazer denúncias? Dá. E aí o órgão é provocado e ele vai emitir um termo de ajustamento de conduta. Então é para ser feito? É para ser feito. A arqueologia não está mais nos anos 60, 70, onde só fazia por hobby. Onde você tinha um mecenato, tinha um mecenas que me interessa por arqueologia, então eu vou fazer. E muito menos, o arqueólogo ele não recebe, retirei alguma coisa do solo ali, então eu vou vender, então o meu dinheiro que eu ganho é por conta dessa venda de material arqueológico. No Brasil, isso é proibido, a gente tem leis que resguardam isso. A Procuradoria Federal da República, ela bate em cima, a promotoria bate nisso. Então, isso acontece direto, denúncias de Mercado Livre, pessoas vendendo pontas de flecha, por exemplo. O Ministério Público bate em cima. Sai fora do ar e a pessoa corre risco de presa. Então, um crime. Onde que o arqueólogo ganha dinheiro? Trabalhando CLT, PJ, MEI. É um trabalho normal por esse aspecto, né? Caramba, que doideira, cara. Gostei dessa linha aí que você fez, mas levantou várias questões. A gente vai ter que aprofundar, meio que desmembrando aos poucos. E eu tô falando demais. Não, mas eu curti, cara, que você me deu um bom contexto, assim, inicial. Vou falar de uma forma bem crua. Pra mim, me parece uma escolha muito... Não é uma coisa tão comum. Eu vejo pouco. Tanto que eu acho que eu nunca conversei com ninguém que, eu fiz arqueologia. Pra mim, eu até quero levantar essa questão depois de entender. Quero começar por aqui, na verdade. Saber qual foi o teu primeiro... como é que você
descobriu a arqueologia, de falar assim, vou fazer isso? E o porquê dessa sua escolha? Vamos começar por aí. Acho que no porquê primeiro, acho que eu consigo trazer essa linha de... Eu acho que foi... Hoje eu entendo que o porquê era isso. De ficar brincando de carrinho em casa e ficar olhando avião. No céu de Poços tem muito cruzamento, né, de aviões que passa ali. E de ficar olhando esses aviões e pensar, nossa, o que tinha antes do avião? Tá, mas lá dentro deve ter... Na minha cabeça naquela época, não, lá dentro deve ter 50 pessoas naquele avião. O que cada uma daquelas pessoas estão fazendo? E antes do avião? O que tinha? Era carro? Era trem? Trem. Antes do trem. Então, sabe, esses antes, uma linha de pensamento meio socrática, de ir perguntando vários porquês e tirando essas camadas. Foucault traz isso também. Foucault tem um livro que chama Arqueologia do Saber, né? Que aí ele vem trazendo exatamente isso. Não, ele não trabalha com arqueologia em campo, nada, mas ele traz a ideia da arqueologia, dos estratos arqueológicos, para o pensamento dele. Então, ir perguntando coisas atrás de coisas, até que chega um lugar, você não sabe mais o que responder. Então, o meu porquê, hoje eu vejo que estava naquilo, e quando eu descubro que... Eu nunca tive interesse por Egito, arqueologia egípcia, essas coisas assim. Hoje eu tenho porque o meu orientador da graduação, ele trabalha lá, então ele traz uma outra pegada do Egito. Não as pirâmides. As pirâmides nunca me fascinaram, mas o ser humano que vivia no Egito e outras situações, aí sim me interessa. Mas voltando pro porquê de eu ter entrado, né? Então, esses porquês, eles sempre estavam na minha cabeça. E aí, quando não foi nem na escola, foi depois da escola até. Ficava no imaginário. Eu nem lembro se na época eu cheguei a pesquisar, mas com certeza sim. Que no Brasil não havia graduações em arqueologia. Você tinha que fazer uma pós-graduação. Você formava em história, que era comum, né? Todo mundo fazia história, ia lá e fazia mestrado ou doutorado em arqueologia. Então o caminho era esse. Só que em 2004, lá atrás, você teve curso de arqueologia na Estácio de Sá, só que nos anos 90 fechou por falta de demanda. Em 2004, abre-se o primeiro curso de graduação de arqueologia no Piauí. E depois, em 2007, abre em Sergipe, que é onde eu estudei. Então, você abre isso porque havia demanda. Qual que era a demanda? O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que foi em 2007. Então, estava começando. Então, você tinha as exigências legais de se ter arqueólogo. Tinha arqueólogo suficiente no Brasil? Não tinha. Então, você começa a ter que fazer graduações. E aquele ambiente que para mim o ambiente de fazer uma faculdade já era extremamente... Não existia possibilidade nenhuma. E aí, lá atrás, antes de chegar na arqueologia, só fazer esse contexto, em 2010 eu tinha entrado para fazer psicologia. Então, fui da primeira leva do ProUni. Fazia até aqui na PUC. Então, no ProUni, comecei a estudar psicologia. Só que antes da psicologia também, fiz teatro um tempo, formei em eletrotécnica. Então, por que eu estou falando essas outras áreas? Porque eu sempre quis fazer coisas que, entre aspas, não dava dinheiro. E também minha família jamais teria condições financeiras para estar me bancando. Então, eu teria que bancar esse meu estudo. Então, o teatro foi mais próximo disso, porque eu comecei a trabalhar no teatro, na Companhia Bela de Artes que teve aqui. Eu comecei a trabalhar ganhando mesmo, assim. Trabalhei CLT um tempo lá. Então, já no teatro, todas essas dúvidas que eu tinha quando criança, de ver o avião passando, de entender aqueles porquês, que ficou represado tanto tempo, né? Eu vim de uma família humilde, eu nunca precisei ajudar financeiramente em casa, mas também não tinha algumas regalias. Dei a vida inteira no João Eugênio, que é no Jeito de São Paulo, escola pública, a vida inteira. Trabalhei desde os 14 anos, trabalhando de menor aprendiz, trabalhei na Alcoa, fiz um tanto de coisas. Então, o meu universo era o trabalho. Eu tenho 36 anos, de novo, sou novo pra caramba. Só que é o SISU ProUni, ele abriu leques e possibilidades na vida. Quando eu começo a trabalhar, eu comecei a fazer teatro com 14, 15 anos, com o Giovanni Dias, que era o presidente da Companhia Bela de Artes durante um tempo. Comecei no conservatório e fui para lá. Então, os valores morais que eu tenho, foi tudo meu pai e minha mãe que me passou. Só que o meu lado mais intelectual, digamos assim, foi através do Giovanni que deu esse desbloqueio. Eu lembro, eu nunca tinha conhecido crianças que estudavam em escola particular, por exemplo. Eu lembro de nunca ter entrado numa casa de alguém que era filho de médico, por exemplo. Ao ter entrado, a gente estava falando mais cedo, né? Eu fiquei com uma sensação de jacu. Automaticamente meu ombro ele veio para dentro. Eu fiquei com o olho regalado olhando aquilo, perdi a fala.
porque era um universo totalmente novo para mim. E o teatro ele me trouxe essas possibilidades, só que ainda estava batendo dentro. Por que o avião tá voando lá? O que tinha antes do avião? Esses porquês. Então a psicologia ela também me trouxe muitos porquês. Tá, mas por que a gente fica com raiva? Por que existe a depressão? Ah, será que é frescura mesmo esse negócio de arqueologia? De psicologia? Que eu fui crescido nesse universo. Não, depressão é coisa de gente preguiçosa que não tem o que fazer. A saúde mental não era uma coisa que estava no meu redor. E quando eu entro na psicologia, as dúvidas sobre a arqueologia, que eu fui descobrir mais tarde, que eram dúvidas também da arqueologia e não só do ser humano, começa a ficar mais forte. E eu já tinha um amigo que estava de Poços também. Em Poços tem 3 arqueólogos. Tem eu, o Osmar Hilário e a Solange Schiavetto. O Osmar mora em São Paulo, ele estava um ano antes de mim em Sergipe. O Osmar estava lá e nas vezes que ele vinha, a gente saía para tomar uma cerveja, beber ali, e a gente discutia isso, o que eu estava estudando e o que ele estava estudando. Quando ele começa a me trazer um tanto de coisa, aí caiu a ficha. Falei, caramba, cara, é a arqueologia que eu quero fazer. As dúvidas que eu tenho vão ser respondidas na arqueologia. Porque o que eu quero saber é sobre o ser humano, sobre como que se forma esse ser humano culturalmente, mas qual que é a interferência da cultura material em volta, dessas materialidades, o que isso nos impacta na nossa formação enquanto indivíduo, o que isso molda a nossa subjetividade. Falando do Foucault de novo, né? Foucault fala também que o ser humano, nós somos construídos. A nossa subjetividade, ela é construída. As instituições que tem ao redor, elas são tão fortes na gente que isso nos impacta e nos molda. Só que os bens materiais também têm essa força. Então isso me levou para a arqueologia. Não consegui sintetizar tanto, porque para mim também é complexo. O porquê que eu quis fazer, de onde veio essa vontade, sabe? Uhum. Cara, por que rola tanto essa mistura com a paleontologia? Se é muito do cinema, essa visão da caça ao tesouro, se tem essa maquiagem assim, mas por que rola esse lance com os dinossauros, cara? Eu acho que 2 momentos muito... O cinema, com certeza, Indiana Jones, muito forte. Da nossa geração, a gente tem só 4 anos de diferença, mas você assistiu o Jack Chan também? Jack Chan também, que tinha o arqueólogo ali. Mas, sobretudo, o método de escavar. Né? O escavar ali, ele tá nesse ambiente muito próximo, de estar revelando coisas que estão debaixo da terra. Então isso é muito, é muito vendável, né? Você consegue... você vende muito mais um Tiranossauro Rex num museu do que uma ponta de flecha. Então há sim essa confusão pelo método que está se fazendo ali. O que acontece com os achados? Vamos supor. Beleza, aí você encontrou alguma coisa. O que vem depois disso aí? Como é que funciona o processo em si? Certo. Vou botar só uma casinha atrás. A prospecção, ela está nesse ambiente, né? É um ambiente investigativo para ver se tem algo naquela área ou não. Então, beleza, prospectei. Só que antes de eu começar qualquer trabalho arqueológico, eu tenho que ter, dentro do regimento do IPHAN, qualquer escavação que tem no país, qualquer trabalho arqueológico que tem no país, tem que ser aprovado pelo IPHAN. Ah, sou arqueólogo, vou ali na praça, ali perto da matriz, vou pegar um... Não, eu sou arqueólogo, então vou pegar um cavador aqui, vou começar a cavucar o buraco ali, fazer um buraco ali no meio da praça da matriz, porque eu quero ver o que tem. Eu estou infringindo lei. Se qualquer pessoa faz isso, está infringindo lei, porque tem que ter autorização do IPHAN. Então, quando eu aviso ao IPHAN, mando um projeto para o IPHAN, falando, vou pesquisar na frente da matriz ali. Antes, um dos documentos que tem que ter é uma carta que chama Carta de Endosso Institucional. O que é isso? É uma instituição que ela já vai dar a garantia de que ela vai receber esses materiais. Até que eu mande para essa instituição, o responsável por esses materiais é o coordenador geral da pesquisa. Há muito tempo eu sou coordenador geral de pesquisas arqueológicas. Então o meu trabalho tá nisso, de uns 10 anos para cá. Então, a responsabilidade sobre materiais arqueológicos que saem em pesquisa que eu faço é minha, até que eu entregue para uma instituição que me dê um endosso. Então, pegando o exemplo que você deu, né? A gente está lá, vou dar um exemplo prático. Trabalhei o ano passado resgatando um sítio arqueológico, muito legal, numa cidade chamada Barão de Cocais. A gente começou a encontrar, primeiro, tinha um muro de pedra coberto por
por vegetação, tudo, conseguimos limpar e vimos que tinha o muro. O muro dá para levar para algum lugar? Não dá. Mas o escavar na beirada daquele muro inteiro, o que começa a aparecer? Porcelanas do século XVIII, porcelanas do século XIX, cápsulas de bala, inúmeras coisas. Então aquelas coisas, antes de ir para uma instituição, de novo, né? A arqueologia, ela está em contar histórias sobre grupos humanos em cima do que esses grupos humanos deixaram para trás. Então, antes de ir para a instituição, eu tenho que levar isso para o laboratório e ali eu começo a analisar esses materiais. Começo a ver como que eu sei que é do século XVII, XVIII, por conta da pesquisa laboratorial. Então, no laboratório eu começo esse trabalho investigativo. Ah, é só em cima da peça? Não, a peça pela peça, ela não vai me dar tantas respostas. Mas em cima daquela peça, eu consigo trazer o contexto histórico daquilo. A região que é cheia de minas de ouro perto. Então, será que essas peças têm a ver? Que eu estou falando de que tipo de louça? É uma louça de cozinha? É uma louça para beber água? E aí eu começo a achar ferros, começo a achar um tanto de coisa. E aí eu começo a levar um cenário de que tem muitas pessoas que estão extraindo ouro aqui nessa região. Esses materiais, eles são dessa época que estão se extraindo ouro. Então, será que estavam extraindo ouro aqui também? Vamos continuar a nossa pesquisa. A gente começa a continuar a pesquisa, prospectando esse ambiente, e a gente acha um poço de sarrilho, que é onde uma das formas de retirar ouro aqui. Então, ao achar isso, opa, peraí, quem que era dono dessas terras? Então, você passa por uma pesquisa histórica também. Quando você passa por uma pesquisa histórica disso, você se depara com o Barão de Cocais. E aí você começa a se deparar com o ouro que saiu dali, é um ouro que ajudou a financiar a Revolução Industrial na Inglaterra. E aí você começa a ver que o ouro que você retirava dali era uma quantidade tão grande que não é só ouro preto, Tiradentes, aquelas cidades. Tá, mas o que isso significa pra gente? Significa que o modo construtivo que a gente consegue ver ali, a gente começa a ver que achar cartas de donos de terra que também eram donos de escravos. Quantos escravos? Nessa pesquisa eu não lembro de cor aqui, mas tinha inúmeros escravos que trabalhavam para ele. Os escravizados, eles foram trazidos do continente africano, foi a dedo. Foi a dedo que escolheram, para desenvolver uma técnica para retirar ouro no solo mineiro. Então tá vendo? De um simples fragmento, eu vou chegando nesses lugares que eu chego num possível financiamento da Revolução Industrial. De apenas um fragmento pequeno de louça. Uma bagagem cultural enorme, cara. Exato. E se eu retiro simplesmente, eu só pego essa peça que está ali, esse fragmento de louça, levo embora, eu não tenho controle de onde que ele saiu, porque embaixo desse pode aparecer outros. Embaixo desse fragmento, eu posso aparecer uma pedra lascada. Esses indígenas que moravam no Brasil estavam usando louça? Não estava. Só que se eu retiro de qualquer jeito, eu posso me levar a crer nisso. Então, de novo, o foco da cultura material dentro da arqueologia não é ela por ela mesma. As pirâmides do Egito, para a história, pode ser importante. Para a arqueologia, não é só a pirâmide. É o que aquela pirâmide significa para a construção social de um povo. O fragmento que eu falei, que é um fato real, aquilo serviu para quê? Para a gente tentar compreender um tanto dessa população de Barão de Cocais. Só que a coisa foi tão grande que não é só Barão de Cocais, é Minas Gerais como um todo. A gente está falando do povo preto que veio para cá. A gente está falando... O falar de sofrer, Bruno, a gente vê desde criança, né, os pelourinhos da vida, que o povo ia lá, era açoitado, se fazia isso, aquilo outro, sofria. Um dos objetivos da arqueologia hoje, isso daí todo mundo já sabe que sofreu, mas o tanto que eles eram bons em fazer coisas. O tanto de desenvolvimento tecnológico que esse nosso povo preto trouxe para cá. O sangue que corre na minha veia é um sangue preto, é um sangue indígena. O desenvolvimento tecnológico, arquitetônico, de engenharia civil, de engenharia minerária, não foi os ingleses, não foram os portugueses que fizeram. Eles não davam conta de fazer isso. Eles foram no continente africano pegar pessoas a dedo. Não era qualquer um que vinha para cá. Você pegava os engenheiros de lá, você pegava essa turma de lá para vir para cá. E você se deparar de um fragmento desse, que ele começa a te levar para um contexto que você vai escavando cada vez mais, e você começa a ver valos de divisa, você começa a ver um sistema hidráulico de 200 anos atrás, um sistema hidráulico para retirar ouro do solo, e esse ouro ser entregue para Portugal,
Portugal lá atrás começar a negociar com a Inglaterra vinhos e roupas através da moeda do ouro, a coisa começa a ficar muito mais complexa. A gente começa a ver a inteligência desse nosso povo preto que veio para cá. A gente está falando de inteligência, não de apanhar. O apanhar a gente já sabe pra caramba. Acho que o que a gente tem que falar é da inteligência desse nosso povo preto. É falar dos pretos escravizados que vieram para Poços de Caldas, não somente dos italianos. Os italianos, a gente está cansado de saber já. Mas cadê? Cadê o nosso povo falando de cá? A Tito, uma antropóloga de cá, é uma que fala muito. Você fala o Roberto Teresiano, a festa de São Benedito, quando tem. Só quando você vai lá atrás, os Junqueiras, quando doaram as Sesmarias para Poços, antes deles estarem aqui, no mínimo, não tem a data certa aqui, mas no mínimo 80 anos atrás já tinha um camarada aqui, um alferes de Mogi Guaçu. Planalto de Poços, aqui nessa região, pertencia a São Paulo. A invasão começa Minas invadindo um território de São Paulo. E essa invasão já havia uma Sesmaria aqui antes. Inácio Preto de Moraes, que era o alferes, ele já estava habitando nos lados do Córrego Dantas, que a gente fala Córrego Dantas aqui, mas é o Córrego Dantas, né? Já havia uma habitação ali. E aí eu que estou falando? Não, são documentos históricos. A Unesp tem uma ótima biblioteca que ela compartilha esses documentos. Então são documentos trocados entre pessoas com poder ali, entre as capitanias de Minas e São Paulo trocando documentos. E esse alferes, esse Inácio Preto de Moraes, é concedido a ele uma Sesmaria antes da Sesmaria dos Junqueiras. E ele manda carta para a capitania de São Paulo falando, tem um pessoal chegando aqui que está querendo invadir minhas terras. Esse pessoal são pessoal com posses. Esse pessoal com posses, eles não estão sozinhos. A gente está falando de 1786. Que é exatamente essa data. Vê a data aqui na cabeça agora. 1786 é concedido as Sesmarias para esse camarada, para esse alferes. Então a turma que está indo invadir a terra deles são pessoas com poder aquisitivo. Nesse tempo, quem tinha poder aquisitivo tinha escravos. O relato, aí é eu que estou no achismo. Não vi documento ainda falando de quantos escravos essas pessoas estavam trazendo. Então essas pessoas começam a invadir a capitania de São Paulo. Isso são documentos históricos. Se eu vou a campo, enquanto arqueólogo, e consigo encontrar evidências de um tanto de coisa disso, eu estou provando que aquilo não é só um documento histórico. Estou provando que aquilo aconteceu. E onde eu quero casar tudo isso? Tem a possibilidade de eu, Marcos, ir lá e escavar? Não tem financeiramente. Somente pelo fator financeiro. Vontade? Tem, muito. Mas como que eu vou tirar do meu bolso, bancar uma escavação ali? Poços de Caldas tem interesse? Não tem. Poços ainda tem uma... Estou estendendo muito aqui, mas... Ficou claro essa questão? Não, só voltando, né? Então esse material sai, o que é desvelado ali da terra, ele sai e vai para uma instituição. Lá no começo do projeto eu tenho que ter essa carta de endosso institucional. Então todo esse material ele vai para a instituição. Ah, essa instituição recebe de graça? Não. Cada instituição tem um valor. Porque, por exemplo, o LAEP, que é o Laboratório de Diamantina, para onde eu mando muito material, lá é cobrado, agora está R$3.500 uma carta, que eles emitem a carta por esse valor, R$3.500. Se for gerado material arqueológico, por cada caixa, sabe essas caixas de marfinite? Uhum. Essas caixas de marfinite, para cada caixa, mais R$5.000. Então, quanto mais material, porque a instituição precisa de dinheiro para conservar esses materiais. Elas têm que estar em ótimas condições ali, né? Então, um exemplo muito magnífico, né? Eu formei em Sergipe, né? E lá tem o Max, Museu de Arqueologia de Xingó. Não sei se o Edmarx vai estar vendo isso daqui, é o atual diretor de lá, mas a forma com o dinheiro que ele recebe desses endossos da instituição, você chega lá, você tem esqueletos que você sobe num carrinho, tudo climatizado, você vai pesquisar aquilo. É uma baita estrutura. Acredito eu que deve ser a melhor instituição que deve ter no país. Faz muito tempo que eu não vou lá, então deve ter havido melhorias inúmeras a mais. Desde climatização, bancadas que se movem. Então é necessário um dinheiro para se manter o material arqueológico. O material arqueológico, de novo, ele faz parte da nossa cultura.
Ele conta a nossa cultura. Ele conta quem sou eu, quem é você. Porque chegar e falar, quem são seus pais, seus avós? A gente consegue, tranquilo. Desce o degrau um pouco. Vai a 200 anos para trás. Principalmente se eu for de uma origem mais humilde ali atrás, aí complica mais ainda. Os Junqueiras, não criticando, né, são de suma importância. Eles doaram a terra para ser construída Poços de Caldas. Eles alavancaram o desenvolvimento econômico na nossa cidade. Os italianos que vieram para cá, eles evoluíram a cidade e muito. Só que o ponto que eu quero chegar existiu coisas antes. Existiu muita coisa antes. Essas coisas antes, como que a gente vai contar isso? Os relatos históricos, chega uma hora, eles acabam. Então a gente precisa dessa cultura material para estar falando das nossas histórias. Se eu sou de uma origem preta, lá atrás, é muito mais difícil encontrar documentação. Entende? A arqueologia tá amarrada em várias coisas, cara. É pura história também, né? Muito louco. Queria saber qual foi o maior achado. Ou às vezes um mistério que ainda não foi desvendado. Mas o que você... Por exemplo, eu vi... Não sei se é muito recente isso, em São Paulo, perto da Praça da Sé, que eles estavam escavando e descobriram um trilho de um bonde que passava ali e tal. Igual você falou da pirâmide do Egito, quais foram os maiores achados? No geral, no mundo, e na sua carreira também, com o que você se deparou? No mundo, cara, muito provavelmente deva ser as múmias egípcias ali... Né, isso para o universo mais de senso comum, entre aspas. Mas para a arqueologia, são achados da Etiópia, são achados africanos ali, que a gente está falando de mudanças radicais de seres humanos, de começo da nossa era, de ter Homo sapiens convivendo com neandertais. Então, isso no nível mundial, assim, provavelmente eu chutaria que deva ser estes, assim. No Brasil, principalmente, Serra da Capivara, no Piauí, a gente tem alguns sítios arqueológicos que mudou a história da arqueologia na América Latina, na arqueologia mundial. Você tem sítios lá, datados sem muita controvérsia, de 30 mil anos. Você tem outros de 50 mil que geram umas dúvidas ali. Você tem hipótese de sítio de 100 mil anos lá na Serra da Capivara, Brasilzão, Piauí. Então você tem essas hipóteses ainda não confirmadas, e são sítios que a turma está escavando há 40 anos. A gente desce para Minas Gerais, a gente tem a Luzia, a gente tem os achados ali de Walter Neves ali, que Walter Neves é um pesquisador da USP. Então ele que pesquisou muito. Você já ouviu falar do Vale do Peroaçu? Fica em Jequitinhonha. E lá tem esse vale, né, o Vale do Peroaçu. Você tem alguns painéis de pinturas rupestres ali, gigantes. Mas é muito gigante. Lá tem a perna de bailarina também, que é a estalactite, a maior estalactite do mundo. Então, a estalactite é que vem descendo, que vem pingando, de cima para baixo. Então tem 30 metros de altura. São painéis ali de pinturas rupestres fenomenais. O que é a importância daquilo ali? É a gente contar como que a gente está evoluindo no nosso processo. Tem um pesquisador que trabalha na Amazônia, chama Eduardo Góes Neves, grande pesquisador brasileiro. Ele estava vendo uma entrevista dele esse dia para trás, ele está falando que o estudo arqueológico ele também possibilita a gente lidar como que a gente vai tratar o aquecimento global de agora. Porque ele não aconteceu só agora. Lá atrás também aconteceu mudanças drásticas climáticas. E o relato arqueológico, a gente consegue ver como que essas populações lidaram com isso. Então a gente tem esses achados arqueológicos muito grandes. Né? A gente tem recente também no Brasil sendo escavados alguns cemitérios e aí você comprova que são vítimas da ditadura militar. Então, e os meus achados, indo para os meus achados, eu acho que algumas oficinas líticas, lítico de pedra mesmo, assim, de encontrar algumas dessas. E esse outro sítio que eu estava falando, de Barão de Cocais, embora não foi eu que encontrei ele, mas eu coordenei a pesquisa, o resgate arqueológico ali. Então aquele para mim foi muito significativo. E cara, pelo que você falou, eu vi que tem algumas limitações, não sei se eu diria burocráticas ou financeiras a arqueologia. Qual é o tipo de cuidado, reconhecimento que o Brasil tinha que ter? Que tipo de espaço exatamente?
O que falta hoje? Qual a visão que você tem da arqueologia no Brasil? Cara, eu acho que ela tá muito... Eu acho que é uma falta de interesse mesmo, porque esbarra em retardar implementação de empreendimentos. Então, a arqueologia comercial hoje, ela acontece por demanda de um empreendedor que construiu alguma coisa. Fora disso, ainda tem esse estereótipo de que o arqueólogo é aquele ser místico que está ali, de que a arqueologia é o Indiana Jones, de que a arqueologia não existe no mundo real, de que a arqueologia só é escavar o Egito. Para você ser arqueólogo, se você não escava o Egito, você não é arqueólogo. Então, você ainda tem essa visão. Então, interesse público mesmo. Indo para o nosso cenário aqui, em Poços de Caldas, eu dei esse contexto, né? De Inácio Preço de Moraes. Tem um lugar aqui em Poços que é o Obelisco da Divisa. Fica lá no marco divisório, para dentro lá. É um marco que tem ali de 1937, onde se dividiu os dois estados. Então é um obelisco, deve ter uns 5, 6 metros de altura. Então escavar aquilo em volta... Beleza, vou puxar a sardinha para o meu lado, mas... O escavar, não para mim enquanto arqueólogo, mas enquanto arqueologia. O se escavar aquilo, imagina o potencial e a riqueza cultural que você não consegue trazer para o município de Poços de Caldas. Em Poços tem a usina pioneira lá no... Aquela usina que todo mundo vai para tirar foto. A hidrelétrica lá. A hidrelétrica. Uhum. Como é que é o nome mesmo daquele lugar? Que eu sempre fico com a usina pioneira, porque lá foi a usina pioneira. Aqueles muros, aqueles testemunhos que tem, aquilo é um sítio arqueológico. É mesmo, cara, legal. Aquilo é um sítio arqueológico. As pilastras que tem atrás da PUC, o pessoal escala lá, aquilo é um sítio arqueológico. Por que não é estudado enquanto sítio arqueológico? É uma crítica que eu tenho para Poços, voltando para Poços, não só para Poços, mas de Poços serve, por exemplo, para muitos municípios de Minas e do Brasil. Poços, por exemplo, você tem a Secretaria de Patrimônio e a Secretaria de Cultura, né? A de Cultura, nossa, eu acho muito bom o trabalho que o Gustavo fazia e o trabalho que o Nando vem tocando aqui, né? É necessário se fazer cultura dessa forma também. Só que cultura não é só arte. O movimento artístico ele faz parte da cultura, mas cultura não é só arte. Cultura tem inúmeros outros aspectos ali que se envolve com aquilo ali. Então, quando você se discute, quando eu vejo, fui em poucas. Eu fui delegado de cultura no ano passado também para ir para a reunião de cultura do Estado para se fazer o Plano Nacional de Cultura, né? Então, até que dentro dessas discussões foi quando eu voltei para Poços e participei de algumas reuniões, e o que eu vejo na cultura é uma preocupação voltada para os movimentos artísticos. São necessários? Muito. É extremamente, a gente não vive sem arte, mas cultura não é só arte. E chega uma hora, pensamento meu, de que se a arte ela não manifesta e move algo dentro de você, para você ter um pensamento crítico, ela começa a ser só entretenimento. Entretenimento eu tenho na TV. Então, a que ponto que chegam os movimentos artísticos? Cultura não é só arte. A arte faz parte da cultura. E o que eu vejo, eu espero estar muito equivocado, mas o que eu vejo é que há uma enorme preocupação dentro da cultura para os movimentos artísticos. O que corre por fora? Ah, beleza, também não sou artista, estou fazendo alguma coisa? Não estou fazendo nada. Não faço nada. Mas a abertura para possibilidades não vejo. Alguns editais que saiu, por exemplo, na Lei Paulo do Gustavo, algumas coisas, eu consegui fazer... Eu e o pessoal, Valéria, Leandra, o pessoal, a gente conseguiu fazer o primeiro edital que saiu do Paulo Gustavo, a gente conseguiu falar de arqueologia através do audiovisual, que a gente fez as histórias do arqueólogo Serafim. Mas num outro edital que teve, eu até perguntei se abriu uma abertura para estar falando de educação patrimonial dentro das escolas. Não tinha essa abertura nesse edital. E aí, beleza, a gente tem a Secretaria de Cultura e a gente tem a de Patrimônio. A de Patrimônio, novamente, espero que eu esteja muito errado. Mas o que eu vejo é que é uma preocupação do patrimônio pedra e cal, que é uma ideologia que já foi vencida lá atrás. A preocupação é uma preocupação estilística. É necessária? Muito necessária. E que bom que fazem esse trabalho também. E que bom que há vereadores na cidade também que fazem denúncia, como estourou uma agora há pouco aí, do Museu de Poços, que estava em péssimas condições. É necessário cuidar daquilo? É culpa, a falta de cuidados é culpa da Secretaria de Patrimônio? Não. Porque eles precisam de verba para estar fazendo alguma coisa. Mas mesmo quando chega a verba,
na de patrimônio, eu vejo que há uma preocupação maior para os valores estilísticos do lugar do que verdadeiramente colocar aquilo enquanto poder social. O patrimônio ele tem que ser social. Você me perguntar para mim, a Urca, o que é lá na Urca? Um prédio bonito, tem as coisas lá dentro, bacana. Mas, o saber por que a Urca foi colocada naquele lugar, os artistas que já passaram dentro da Urca, daria, a meu ver, na crítica que eu faço, ser pensado cultura e patrimônio dentro de Poços de Caldas de uma forma muito mais enraizada, com os degraus muito mais abaixo, formando cabeças e não mostrando e fazendo para inglês ver. Não que seja feito para inglês ver, mas muitas vezes sim. Há uma preocupação que não vai muito para o social. Já teve projetos de educação patrimonial em Poços? Já. Mas cadê os projetos contínuos? Cadê? Acabei de falar a história aqui do Inácio Preto de Moraes. Por que ele não é contado nas histórias oficiais de Poços? Sendo que tem documentos oficiais. Tem um camarada, Eduardo Rovaron, a tese de doutorado dele, acho que ele é de Andradas, a tese de doutorado dele, na USP, 2015, foi falando desse universo de Poços, esses agentes. Por que não é falado? A Tita é uma pessoa que fala muito. Roberto Teresiano também, da festa de São Benedito. Cadê esse patrimônio? Na boca do povo. Aí você faz o edital, você faz... Eu acho que foi a equipe da Chiara Carvalho, Produções. Acredito que foi, não sei se foi ela, se não foi, desculpa aí também. Mas fizeram um documentário sobre a festa de São Benedito, né? Maravilhoso o documentário. Mas só aquilo. Daria para estar fazendo inúmeros outros. E não só, né, reuniões em conselho de patrimônio, por exemplo, decidir se eu posso tirar um banco de um lugar ou não. Se eu posso pintar uma parede de preto ou não. Se eu posso quebrar um muro ou não. Isso é importante? É muito importante. É necessário ter essas regras. Mas não é só isso. O patrimônio não é patrimônio só de pedra e cal. A cultura não é somente movimentos artísticos. A gente precisa falar mais disso. Tem profissionais na cidade? Tem profissionais na cidade. Tem antropólogos, tem cientistas sociais, tem geógrafos que trabalham com geografia social, tem arqueólogos. Por que não é falado disso? Por que não é falado disso? Você fazer um evento num lugar de... Acredito que muitos desses iriam com um cachê mínimos ali, ganhando uma diária, num começo, claro, né? Mas para estar se debatendo, cultura, patrimônio cultural. Existem esses agentes. Para falar de bens edificados dentro de Poços de Caldas, não são arquitetos. Não somente arquitetos. Não somente engenheiros civis. Mas agentes culturais, que também trabalham com cultura. Entende? Total. Curti essa crítica, cara. Te agradeço por esse contexto geral, por essa aula, inclusive, de arqueologia também, por conhecer... É claro que, assim... É pouco tempo, 1 hora para entender bastante, mas eu gostei demais desse contexto, cara. Entramos agora no modo aleatório. Agora a gente vai fugir um pouquinho do assunto. Começando por... Marcos, além da morte, qual outra certeza você tem da vida? A vida. Se bem que a vida não é uma certeza, né? Para muitos não. Assim como a morte também não. Você já assistiu Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos? Nossa, esse nome não me é estranho, cara. É um filme do David Lynch. E é um filme que, quando eu terminei de ver o filme, eu levantei do quarto meio catatônico e pensei, cara, o que me garante que eu não sou um advogado no meio de um tribunal, simplesmente eu caí e estão me acordando de um lapso de memória aqui, e eu perdi a memória. O que me garante? O que me garante que essa conversa aqui ela está existindo? O que me garante que isso tudo aqui, tudo que eu estou vivendo, não é só um sonho, e quando eu acordar eu vou estar gritando, chorando, querendo leite, eu sou um recém-nascido. Então será que a vida existe? Será que a morte existe? Acho que a gente tem que se prender no agora, muitas vezes, aqui. É muito papinho de coach, né? Vivo agora. Mas acho que a gente tem que tentar um tanto de ter intensidade nos momentos, assim, né? E é cada vez mais difícil, né?
A gente vive fazendo 50 tarefas ao mesmo tempo. Então, só de estar aqui agora, eu estou conseguindo viver o agora. Mas muitas vezes estou aqui e aí passo o pensamento, nossa, tem que colocar roupa no varal, nossa, tem que trabalhar amanhã, nossa, que hora que é? E aí vai gerando aquele turbilhão de coisas, você pega o telefone e aí é reels de Instagram, é um tanto de coisa. Então, a vida existe? A morte existe? Eu creio que sim. Eu faço questão de acreditar que sim. Boas questões. Para você, qual é a característica mais bonita que uma pessoa pode ter? Cara, eu acho que a bondade, independente de qualquer coisa, ou se colocar no lugar do outro, sabe? A coisa fica mais fácil, eu acho, quando você... É difícil também, né? Você se colocar no lugar do outro. Chega um cara, bate no teu carro. O cara desce te xingando. Como que você vai ficar no lugar do outro? Mas às vezes é um caminho de pensar, putz, às vezes o cara tá puto da vida ali, porque aconteceu X coisas, às vezes eu tô errado aqui. E aí... Acho que todo mundo erra muito nisso, né? Demais. E na teoria é muito fácil falar isso que eu tô falando. E quando você coloca em prática... Mas é um bom exercício. É diferente. Você chega uma pessoa na rua ali, defenda as causas sociais, ou questões de drogas é saúde pública e não segurança. Aí você tá na rua, chega alguém que tá num surto por abstinência de crack, aí ele chega e te dá um tapa na cara e rouba teu celular. Você vai continuar pensando isso? Você tem que ser firme para bancar as suas decisões. Acho que é muito bancar aquilo que você defende. E torcer para que não aconteça na prática. Boa. Nosso terceiro ponto. Para você, o que é vencer na vida? Vencer na vida, cara, eu acho que é conseguir pôr a cabeça no travesseiro e não ter preocupação com nada. Apenas em acordar no outro dia, fazer um cafezinho da manhã e não ter preocupação com nada. Preocupar em dar uma corridinha no parque, sem ter a preocupação. Coisa que eu acho que, por esse aspecto, eu acho que com a cabeça meio fritante que eu tenho, por esse aspecto, eu acho que eu não venceria a vida. Mas continuaria lutando. O lutar às vezes é mais legal do que... Às vezes o jogo é mais legal do que a vitória ali, né? Ficar jogando é mais legal do que o final ali da vitória. Gostei real dessa reflexão, velho. Quarto ponto. Proíba algo no mundo. Proibir algo no mundo. Pode até cortar, mas pra mim eu proibiria bolsonaristas. Já ajudaria muito. É uma boa. Mas o que eu proibiria no mundo, eu acho que injustiças. Injustiça, acho que... E bolsonarista também. Pra gente fechar, última pergunta do bloco. Desromantize algo que as pessoas superestimam muito. A arqueologia. É muito romantizada demais. Demais. É muito romantizada. A turma acha que vai viver aventuras igual a Indiana Jones. A realidade, para quem acostuma, acha até mais legal. Porque é você acordar, às vezes no norte do país, com uma chuva, com uma garoa, você tem que pôr uma bota, que ela já tá molhada do dia anterior, você colocar um facão do lado, você sair com a roupa molhada, você entrar no meio do mato, sair cortando o mato afora, com um auxiliar de campo, você tá quebrado pra caramba. Às vezes você encontra onça no meio do caminho, cobra que tenta te pegar, pessoas mau caráteres no meio do caminho, pessoas dando tiro pra cima. É insalubre, a arqueologia é insalubre. Você trabalhando com 50 graus, às vezes você levando uma marmitinha, e às vezes você não leva a marmita porque vai pesar no meio do caminho, você tem que andar 10 km no dia cortando mato, atravessando um rio, subindo uma árvore. Mas essa é uma aventura sensacional. Quando você encontra um sítio arqueológico, tudo disso valeu a pena cada segundinho ali, ó. É uma aventura muito melhor do que o Indiana Jones. Muito melhor. Só que não é esse romance do Indiana Jones. Entramos agora no bloco final. Nosso papo vai chegando ao fim.
E esse é o momento que você vai deixar algumas indicações e recomendações para a galera que está assistindo a gente. Primeiro ponto, você vai indicar um hábito que você acredita que seja poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Cara, um hábito que eu também tô querendo começar. Meditação. De tentar começar pelo menos 5 minutinhos por dia, à noite ali. É um hábito que ano passado eu tava começando. 9 horas da noite, sem tela azul nenhuma. Deixava o celular fora do quarto. Tentava fazer uma meditaçãozinha ali 5 minutos. E eu tentei, sei lá, 10 dias. Eu vi que minha vida mudou pra caramba. Eu acordava, eu conseguia tomar café da manhã. Minha rotina sempre foi já acordar, apagar o celular, já começar a trampar no celular, mastigando um pão aqui do lado, batendo a mão no computador, às vezes deixando o pão em cima do teclado para atender no telefone. Então acho que é um hábito que eu também quero começar a fazer isso. Nossa, eu tive um ano que eu fiquei nessa brisa, fazia de manhã, acordava, fazia aquelas meditações guiadas. Eu gostava, cara, fiquei um tempo fazendo. Foi legal? Um tempo foi bem bom pra mim. Pro momento que eu tava, foi bem legal, cara. Cara, eu desacelerei pra caramba, cara. Eu lembro que eu fazia uma de 40 minutos, cara. E aí tinha uma hora, em um momento que a pessoa falava assim, você vai sentir a ponta do dedo do seu pé. Aí você tava deitado, você começava a sentir a ponta do dedo. Aí agora você vai subir e vai relaxar o pé. Aí você vai relaxar a perna. E ia subindo. Aí chegava uma hora que você tava, sabe, flutuando. Assim, você conseguiu os 40, assim? Não viu uns pensamentos intrusivos? Não, tinha umas horas que dava uma dispersada, mas mais no começo. Depois eu sentia que eu dava uma... Nossa, eu me sentia fisicamente encostando no colchão, assim, meio duro. Já, assim. Pode crer. Conseguia dar um relax, já desprendia um pouco. Mas isso foi muito tempo fazendo. Cara, esse lance de meditação e terapia, cara. Eu lutei muito tempo pra ir em psicólogo. Nossa, é bom, cara. Nossa. Muito. Nossa, ano passado comecei aí, tenho seguido desde então. Cara, alivia demais a conta. Demais. Sempre fiquei naquela. Jogando os problemas debaixo do tapete. Não, mano, não. Sou tranquilão, consigo resolver. Isso aqui tá resolvido. Joga debaixo do tapete. Isso que é o foda, né? É. Nosso segundo ponto. Aqui você vai indicar pra gente um desses. Pode ser um filme, uma série, um livro ou uma música. Um desses. Que tenha ou não sentido pra você. Tá. Poderia indicar alguns filmes, cara. Uns filmes legais. O Seven. Os 7 Crimes Capitais. Nossa, esse filme é muito bom, velho. Muito bom. Muito foda. Tem um que tinha na Netflix também, Um Contratempo. Muito legal também. E o Mulholland Drive. Mulholland Drive é Cidade dos Sonhos. É um filme meio... O Mulholland Drive, acho que... Eu não sou cinéfilo, nada, mas eu acho que é um filme que tá nesse segmento mais cult. Então, pra mim, bateu assim de uma forma incrível, assim. Às vezes, já assisti com pessoas que... Na mesma pegada de Laranja Mecânica. Já assisti com pessoas que dormiram nesse filme chato pra caramba. E às vezes, pô, eu acho legal também, assim. E de música... Ah, é um deles só. Vamos para o nosso último ponto do bloco final, que é o seu convite ao pensar. Esse é o momento que você vai deixar uma reflexão. Qual é a reflexão que você gostaria de deixar no ar para a galera de casa pensar sobre? Uma reflexão para a turma de casa pensar sobre. Acho que uma boa reflexão, que é um exercício também que eu tenho feito, é de começar a perceber as pequenas coisas. E agradecer. Agradecer as pequenas coisas. Acorda cedo, se tem um passarinho cantando, agradece antes de xingar ele. O barulho dos passarinhos é chato pra caramba. Mas faz um esforço de não ter uma positividade tóxica. Não seja uma pessoa positiva toxicamente. Mas tenta levar a vida com mais humor. Não gaste tanta energia em todos os problemas, porque se você gasta em cada um dos problemas, quando chegar um problema grande, você não vai dar conta, você já vai estar exausto. Então dê o devido valor para a devida coisa. Dê a devida atenção para aquelas pessoas que também te dão a devida atenção. Muito foda, cara. Curti. É isso, te agradeço por essa aula que você deu aí pra gente. Infelizmente chegamos no fim. Muito obrigado. Queria deixar um espacinho de consideração final. E para você deixar suas redes sociais para a galera de casa te conhecer mais. Maravilha, eu que te agradeço, cara.
Parece que passou rapidinho. Passou aqui. rapidão. A moto parou de suar aqui já. Bom, minha rede social é Arqueólogo Serafim. E é só o Instagram mesmo que eu tenho usado. E aí, nessa temática de arqueologia e de arqueologia brasileira, sobretudo, acho interessante dois Instagrams também muito bacana. É o BAPE, B-A-P-E, que é de um núcleo é a primeira pesquisa coordenada por brasileiros no Egito. É do meu ex-orientador, pesquisa fantástica. Então, o Instagram deles mostram, recentemente encontraram uma nova múmia lá dentro também. Esse professor da UFMG, fantástico, pesquisa legal. @BAP. E o @AfroOrigens, que é do pessoal de Sergipe também. Gilson Rambelli e Luiz Felipe, que coordenam, que estão tentando fazer essa ponte mesmo. De África, eles trabalham com arqueologia de ambientes aquáticos. Então, estão tentando resgatar um tanto disso. Essas nossas origens, através da arqueologia. E o BAP, que eu falei primeiro, é do José Roberto Pellini e a Carol Murta. Os dois são da UFMG. Muito bom para quem quer conhecer um outro lado do Egito. O Egito que acontece agora. O Egito contemporâneo também da arqueologia. Uhum. Pô, recentemente eu vi o Tutankhamon, eles explicando o que foi achado lá dentro e tal. Nossa, é muito louco, cara. Muito doido. Cara. Nossa, eu fiquei encantado. Tem um lance de que tem uns babuínos assim. E aí eles descobriram que o babuíno faz xixi a cada 1 hora. E aí tem não sei quantos babuínos na parede desenhado, na tumba. E que era pra múmia saber quantas horas tinham se passa. Mó história louca, doideira, muito cara. Doido, cara. Fiquei fascinado nesse vídeo. Essa galera do BAP, eles estão pesquisando, porque nos anos 60, eles tiraram, todo mundo tava morando no Egito. Porque aí virou patrimônio da Unesco, essas coisas. Então essa galera, as pirâmides, as tumbas, ficaram lá um tempão. E não é só dos faraós, tinha um tanto de tumba. Só que a galera começou a habitar. Então eles tamparam muita coisa, né? Foram habitando, dando continuidade na vida. E aí chegou os anos 60, tiraram essa galera. Então só nisso daí, muitas vezes a galera começa a escavar uns negócios, começa a aparecer coisa. Essa galera do BAP, eles vão 1 vez por ano pra lá pra escavar. E aí eles mostrando, eles estavam escavando, acharam que tinha terminado. Quando veio, bateram na parede, acho que foi no chão. Bateram no chão, apareceu um buraquinho, desse buraquinho apareceu uma câmera embaixo. Caramba, muito louco. E aí esse ano estão escavando essa câmera, dentro dessa câmera acharam uma múmia. E aí dessa múmia vai aparecendo coisas e coisas. O negócio não tem fim. Uma descoberta atrás da outra. É. Muito foda, cara. Marcos, te agradeço mais uma vez, muito obrigado. Papo muito foda, cara. Espero que a galera de casa tenha curtido. Lembrando você que está escutando ou assistindo a gente, que todo domingo às 17 horas eu tô aqui com um novo convidado. Inclusive da semana que vem, é a Luciana Miglioranzi. A Luciana, cara, sabe os bebê reborn? Aham. Ela tem os direitos, eu acho que ela é quem trouxe os direitos do bebê reborn oficial pro Brasil, e ela tem uma loja aqui em Poços que é Bubbles, não sei, não lembro o nome, só sei que é um bebê reborn dentro de uma bolha. E ela é escultora, então ela mesma faz os bebê reborn. E a gente vai falar até sobre um universo meio místico. Ela tem uma loja aqui em Poços que ela faz bonecos tipo duendes e tudo mais. E eu conheci ela, a gente trocou uma ideia assim, parece ser muito interessante o contexto e a história que ela tem por trás dos bonecos e dos bebês. E para você que ficou interessado, quer saber mais, semana que vem eu tô aqui com ela, lá no nosso Instagram, @conviteaopensar, vocês podem participar, mandar pergunta, interagir com os episódios e também se inscrever no nosso radar de convites para vir aqui. Se você curtiu, tá assistindo pela primeira vez, você pode vir aqui trocar uma ideia comigo, preenchendo o nosso radar. São 3, 4 perguntinhas muito simples que vocês vão preencher e eu vou tentar trazer o máximo de pessoas possíveis. Para a gente finalizar, se você curtiu, quiser apoiar o nosso projeto, eu falo nosso porque é eu e as pessoas que assistem, porque ele é feito só por mim. E lá no Apoia-se, apoia.se/conviteaopensar, lá você pode contribuir com R$12 para dar continuidade nesse projeto. É isso, se você chegou até aqui e assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu!